Então, nessa ação penal 504-65-1294, continuidade do depoimento do senhor Igor Ramos Ponte, continuidade da palavra da defesa do senhor Luiz Inácio. Pode retomar as perguntas, então, doutor. Eu dizia, aliás, o senhor dizia que naquela oportunidade o senhor foi intimado para depor como testemunha, mas acabou depondo como investigado, correto? Correto. Nesta oportunidade em que o senhor está sendo ouvido como testemunha, sob compromisso, o senhor confirma o depoimento que o senhor prestou naquela ocasião? Confirmo. Em relação aos empreendimentos da Bancop que foram assumidos pela OAS Empreendimentos, foi apenas esse condomínio Solares ou a OAS Empreendimentos assumiu outros empreendimentos da Bancop? A OAS Empreendimentos, além do condomínio Solares, executou mais, acredito que uns 3 empreendimentos Bancop de obras. Então não era só este, o Solares. Perfeito. Em relação a contratos firmados pela construtora OAS com a Petrobras, mais especificamente em relação a Abreu e Lima, a refinaria Abreu e Lima e refinaria Getúlio Vargas, o senhor tem algum conhecimento em relação a esses contratos? Nenhum. O senhor tem algum conhecimento de que o ex-presidente Lula recebeu alguma vantagem devida em relação a esses contratos? Não tenho nenhum conhecimento. O senhor tem algum conhecimento de que alguma verba proveniente desses contratos tenha sido utilizada na construção do condomínio Solares ou em qualquer melhoria feita nos apartamentos desse condomínio? Não sei. No dia da... Só um instante aqui, a testemunha pediu se puder voltar a câmera para o advogado. É porque eu não necessidade. Os gostos de que vai mudar. Tá. É ele, isso. Deixa a câmera lá. Perfeito. Eu não tava, desculpa, é que estava aparecendo o doutor Sérgio Moura e eu não estava vendo o senhor. Perfeito. Em relação o senhor respondendo a perguntas do doutor Procurador da República, o senhor fez referência a uma visita feita pelo ex-presidente Lula ao imóvel, ao apartamento 64A, correto? Correto. E depois dessa visita, houve apenas mais uma, apenas a dona Marisa e de um dos seus filhos, correto? Correto. O senhor costuma visitar o condomínio Solares? Eventualmente, por alguma questão técnica. O senhor tem ideia, pelo menos, de quantas vezes o senhor visitou o condomínio Solares? Em ordem de grandeza, que seja? Tá, eu vou dizer umas 10 vezes, ao longo de um período de 2 anos, talvez. E nessas 10 vezes, além desta única visita do ex-presidente Lula e das 2 visitas de dona Marisa, o senhor encontrou com eles mais alguma vez nesse condomínio Solares? Não. O senhor teve conhecimento se, além dessas visitas, houve alguma outra visita da parte deles? Que eu saiba, não. O senhor tem conhecimento se o ex-presidente Lula, dona Marisa ou qualquer dos seus familiares usaram esta unidade, o 64A, fizeram uso desse apartamento? Não, esse apartamento se manteve com as chaves de posse da empresa como até hoje está. Ninguém fez usufruto do apartamento. O senhor sabe dizer se o ex-presidente Lula, dona Marisa ou qualquer dos seus familiares tiveram chave desse apartamento? Não, eu comentei agora, não. De forma alguma, essas chaves ficaram com a empresa.
Com relação à contratação da empresa Talento, o senhor sabe se o ex-presidente Lula ou Dona Marisa deram qualquer tipo de orientação em relação às obras que foram contratadas com a Talento, entre a OAS Empreendimentos e a Talento? Não, a demanda foi puramente interna. Em relação a kitchens, isso também ocorreu dessa forma? Acredito que sim, mas não posso precisar porque não participei dessa relação com a Kitchens. Em algum momento, o senhor recebeu alguma demanda do ex-presidente Lula ou de Dona Marisa em relação a qualquer aspecto relativo a essa unidade 164A? Não, de forma alguma. Sem mais perguntas. Tem perguntas? Tem perguntas? Excelência, apenas algumas perguntas aqui em São Paulo pela defesa de Fábio Ionamini. Perfeito. Boa tarde, senhor. Boa tarde. O senhor disse que cuidou da assistência técnica após obra do edifício Solares, correto? Correto. O senhor sabe me dizer, a título de exemplo, algum dos problemas que ocorreram nesse pós-obra? Infiltrações, de modo geral. Você está falando especificamente de unidade ou de área comum? Em área comum tivemos problemas de fachada, problemas de infiltração, problemas de fissuras de piso. Em unidades de cobertura, principalmente, tivemos muita infiltração de fachada e de piscina também. Coisas corriqueiras de construção do processo construtivo. O senhor sabe se no triplex 164A também ocorreram esses problemas? Sim, ele tinha como outras coberturas, ele tinha um caso de infiltração também grande, tanto da piscina quanto das fachadas. E o senhor atendeu esses problemas da correção? Na verdade, esses problemas foram corrigidos na reforma já, porque na época a gente estava priorizando resolver os apartamentos que já tinham sido vendidos, pessoas queriam mudar. Então, algumas solicitações foram feitas ainda na vistoria ou logo que as pessoas mudaram. E esse apartamento não tinha sido feito ainda uma recuperação de infiltração. E logo na sequência foi feito já junto com a reforma do apartamento. Entendi. Então essa correção dos problemas foi colocada para depois porque ainda não tinha um proprietário para essa unidade triplex. Perfeito. Relatou a primeira visita, acompanhada pelo senhor e outros integrantes da OAS Empreendimentos, em janeiro de 2014, né? Ao triplex, correto? Na verdade, foi no início de fevereiro de 2014, me desculpa. O senhor Fábio Ionamini estava nessa visita? Sim. Em fevereiro de 2014. O senhor Fábio chegou no mesmo carro que o ex-presidente Lula e a Dona Marisa? Não, o doutor Fábio chegou no carro com o doutor Léo Pinheiro. E quem conduziu essa primeira visita ao apartamento? Quem liderou a visita? Quem conversava com o ex-presidente Lula e a Dona Marisa mais diretamente durante a visita? Doutor Léo. O senhor viu o senhor Fábio conversando diretamente com o ex-presidente Lula e a Dona Marisa? Não, só o doutor Léo que eu via falando, mas o doutor Fábio não me recordo de fato se teve alguma interlocução. O senhor viu se o senhor Fábio teve alguma relação de mais intimidade ou proximidade com os dois? Não, não tinha. Depois que a visita acabou, essa primeira visita, o senhor Fábio ou o senhor Léo foram embora no mesmo carro que Lula e Marisa? Olha, não me recordo. No carro do ex-presidente, eu não me recordo dos detalhes agora, mas acho que não. Depois dessa primeira visita, a reforma que foi passada para o senhor foi pedida pelo ex-presidente Lula? Que não. Seja do seu conhecimento? Não, foi solicitado para mim pelo diretor da Regional São Paulo, o Roberto. O senhor Roberto. E a quem o senhor se reportava sobre essa reforma? A ele, a Também Roberto. o senhor Roberto. Só a ele. O senhor Fábio Ionamini estava presente na segunda visita que o senhor relatou aqui em agosto de 2014? Não, não estava. O
O senhor estava nessa segunda Estava. visita, né? E quem acompanhou e se reuniu a dona Marisa e o filho Fábio nessa segunda visita? Mais uma vez foi o Dr. Léo. Lhe foi dito ou o senhor ouviu em qualquer momento que esse apartamento seria destinado ao ex-presidente Lula em troca de favorecimentos recebidos pela OAS em contratos com a Petrobras? Não, nunca ouvi. Essas melhorias e reformas feitas no apartamento, elas poderiam ser usadas, usufruídas por qualquer outro comprador que viesse a adquirir essa unidade? Piso, que o senhor relatou, deck na piscina, cobertura. Não, sim, eram elementos que iriam ficar para o apartamento independente do proprietário. Eram instalações fixas e não seriam removidas. Então, quem ficar com a unidade, acredito que alguém vai ficar com essa unidade em algum momento e vai usufruir disso. O colega defensor perguntou sobre o procedimento de venda normal dos apartamentos da OAS. O senhor disse que não tem conhecimento, que não é da área de vendas, correto? Correto. Mas me diga se o senhor tem conhecimento sobre isso. No trâmite normal das obras que o senhor acompanha, até o momento final de vistoria da unidade, assinatura do boletim de vistoria da unidade, o apartamento fica em nome de quem até esse momento? Fica em nome da consultora. No procedimento normal de qualquer unidade da obra que o senhor acompanha é assim, no nome da OAS. Na verdade, é uma verdade que a gente não tem acesso a de quem é, de quem não é o apartamento, né? A área técnica recebe uma demanda de construir um prédio. A gente não sabe quem são os proprietários de cada apartamento daquele. Nosso objetivo é executar a obra como um todo. Ao final, quando a obra está pronta, é que a área de relacionamento ao cliente disponibiliza a relação dos clientes para que a gente faça o contato para agendar as vistorias. Os apartamentos que tiverem já tenham sido comercializados, a gente já tem a relação direta com esse cliente. Os apartamentos em estoque, que são os apartamentos não vendidos, ficam em nome da OAS Empreendimentos. Isso aí é um processo de qualquer construtor. Entendi. Mas de qualquer forma, a entrega do apartamento é feita depois dessa vistoria e assinatura do boletim de vistoria. A etapa é a seguinte: o cliente vistoria a unidade. Se a unidade estiver conforme a expectativa, enfim, tudo ok, esse boletim é encaminhado para o escritório da empresa, junto com a área comercial, para que o cliente lá faça a regularização da parte financeira. Então ele vai pagar, quitar, se for financiar, e aí o processo de continuidade da transferência é executado. Então, essa parte de obra é uma etapa do processo que é encaminhado para ser finalizado com a área comercial. Entendi. E o senhor mencionou unidades em estoque. O senhor sabe se esse triplex 164A estava em estoque? A informação que a gente tinha é que o apartamento estava na relação em nome da OAS, então é uma unidade em estoque. Em nome da OAS. Perfeito, muito obrigada. Uma pergunta aqui, Excelência, pela defesa de Paulo Okamoto. Bom dia, senhor Igor. Bom dia. O senhor disse que houve uma oportunidade na qual foi intimado na condição de testemunha pelo Ministério Público e quando chegou lá isso se alterou. O senhor estava acompanhado de advogado nessa ocasião? Estava. Tá ok. Obrigado, sem mais. Outros defensores de São Paulo têm perguntas? Mais um, Excelência. Pela defesa de Roberto Moreira Ferreira, Excelência. Certo. Senhor Igor, bom dia. Bom dia. O senhor começou a trabalhar aqui na OAS Empreendimentos em São Paulo em 2013, foi isso aproximadamente? Isso. Nessa época, o senhor assumiu qual cargo? Gerente regional de contratos. Gerente. Tá. Acima do senhor, o senhor se reportava a quem nessa época? Ao diretor da Regional São Paulo. Na época era o Dr. Telmo. Então, 2013, diretor na época era o senhor Telmo. Perfeito. Telmo Tonoli, é isso? Exato. Era para ele, o senhor se reportava? Isso. Tá. E aí depois, no início de 2014, houve uma alteração nesse cenário? Isso. O Dr. Telmo assumiu a diretoria da Regional do Rio de Janeiro e o Roberto, que era até então o gerente de incorporação de São Paulo, assumiu a função do diretor de negócios de São Paulo. Tá. E o Roberto, como diretor de incorporação, ele era subordinado a quem? Ele se reportava a quem? Ao presidente da OAS Empreendimentos, Dr. Fábio Namini. Tá.
o senhor usou a expressão que Fábio Namini era líder do Roberto, é isso? Exato. Era com Fábio Namini que o Roberto deliberava, aprovava orçamentos, esse tipo de assuntos? Era o líder dele. E o senhor disse também que que a estrutura da OAS era uma relação essencialmente verticalizada, é isso? Perfeito. Então havia um respeito forte à hierarquia da empresa, aos graus hierárquicos da empresa, os níveis hierárquicos da empresa. Sim. Tá. O senhor tinha relação com o Dr. Léo Pinheiro, o senhor Léo Pinheiro? De forma alguma. O senhor sabe se Roberto Moreira Ferreira tinha relação com o senhor Léo Pinheiro? Acredito que não. O senhor já viu ele conversando com o Léo Pinheiro, deliberando com o Léo Pinheiro sobre algum assunto? Não. Nessa primeira visita ao edifício Solares, lá em fevereiro de 2014, o senhor foi com quem a essa visita? Assim, propriamente de transporte, o senhor foi com quem? Eu fui com o Roberto. O senhor foi com o Roberto. Tinha alguém mais no carro ou não? Não, só nós dois. Então, o senhor e o senhor Roberto se dirigem ao Guarujá. Perfeito. E lá, o senhor e o senhor Roberto aguardaram a chegada dos demais, era isso? Perfeito. Tá. Qual foi o papel, então, do senhor lá? Questões técnicas, foi isso? Esse também foi o papel do senhor Roberto, pelo que o senhor se lembra? Sim. Tá. Então, quer dizer, Roberto Moreira Ferreira não chegou no mesmo carro, não chegou no mesmo momento que Léo Pinheiro, Fábio Namini e... Quem mais da OAS estava naquele momento? Acho que só Léo Pinheiro e Fábio Namini. Não chegou no mesmo momento. Não. Tá. E tampouco chegou no mesmo momento que o senhor Luiz Inácio Lula da Silva e a senhora Marisa. É isso? Isso, perfeito. Tá. Quando ouvido no Ministério Público Federal, o senhor já ratificou aqui esse depoimento, né? O senhor usou a expressão seguinte, que chegaram no apartamento, o doutor Léo foi apresentar o apartamento, Fábio teria acompanhado e eu, ou seja, o senhor, fiquei com o Roberto de escanteio. É isso mesmo? A gente estava à disposição para qualquer eventual questionamento técnico, então a gente estava um pouco recuado em relação. Mas numa postura apartada, uma postura separada, é isso? Sim. Vocês não participaram ali da reunião, do que era dito, do que era tratado? Não. Tá. Segunda, excelência. Mais alguma, doutor? Segundinha, excelência. Sem mais perguntas, eu agradeço, excelência. Certo. Mais algum defensor tem perguntas de São Paulo? Não. A defesa aqui presente tem perguntas? Boa tarde, senhor Igor. Quem fala aqui é Silvia, em defesa do Fábio Ionamini. Bom dia, na verdade, né? Ainda? Sim, alguns minutos. Senhor Igor, o senhor disse que faz parte da OAS Empreendimentos e que trabalha especificamente na parte de obras, né? Principalmente de pós-atendimento. Entrou em maio, no início de 2004, e fez uma visita ao Solares no Guarujá. A minha pergunta é bastante objetiva. Qual que era a sua interação com Fábio Ionamini dentro da empresa? Na verdade, não tinha uma relação direta. A gente tinha uma relação através do Roberto, mas não tinha uma relação direta com o Fábio. Alguma vez o senhor conversou diretamente com o senhor Fábio Ionamini? Não. Essa sua relação indireta através do Roberto, nessa relação, em alguma oportunidade, o Roberto lhe disse que este apartamento estava sendo reformado para ser entregue ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva? Não. Alguma vez lhe foi dito, ou pelo Fábio, como o senhor disse que nunca falou com o Fábio, ou através do Roberto, que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva ou algum dos seus familiares, seja sua esposa, sejam seus filhos, teriam algum benefício em troca de favores auferidos pela OAS nas obras da Petrobras? Não.
Alguma vez foi lhe dito que algum apartamento ou alguma benesse da OAS Empreendimentos seria dada ao ex-presidente por conta de favores prestados à OAS durante o mandato presidencial dele? Não. Muito obrigada, Excelência. Não tem mais perguntas. Sr. Igor, boa tarde, pela defesa de Léo Pinheiro e Agenor Medeiros. Boa tarde. Boa tarde. Bom dia, ainda. O senhor conhece o senhor Agenor Medeiros? Não conheço. O senhor alguma vez recebeu orientação direta ou indireta do senhor Agenor Medeiros no seu trabalho na OAS Empreendimentos? Desculpa, o senhor pode falar um pouco mais perto? Não estou conseguindo te ouvir. Posso, claro. Fala mais alto um pouco, doutor. O senhor alguma vez recebeu orientação ou ordens diretas ou indiretas do senhor Agenor Medeiros na OAS Empreendimentos? Não, não conhecia. Tomei conhecimento dele pela mídia, mas não conhecia ele. Tá certo, muito obrigado. O defensor tem questões? Esclarecimentos muito rápidos do juízo aqui, Sr. Igor. Sr. Igor, não sei se eu entendi bem, o senhor cuidava dos demais apartamentos também do condomínio Solares ou a sua atribuição é restrita a esse triplex? Não, a todos os apartamentos em assistência técnica do condomínio Solares. Havia outros triplex no condomínio? Sim, eram 8. Em algum dos 8 triplex foi feito algo equivalente ao desse do 164A? Não, nenhum. Nessas visitas, nas 2 visitas que o senhor participou, chegou a haver comentários ou discussão a respeito de custo ou preço da reforma ou do imóvel? Não. Nada que eu tenha ouvido, nada foi dito. O senhor respondeu uma indagação aqui do Ministério Público. O senhor fez uma referência, e salvo engano da minha compreensão, o senhor mencionou que quando da prisão do senhor Léo Pinheiro teria havido uma interrupção nesse procedimento relativo a esse triplex, 164A? Isso. Na verdade, as obras foram... Na verdade, a obra estava pronta, mas o apartamento foi simplesmente paralisado. Não teve mais nenhuma ação nesse apartamento a partir desse final de 2014. Mas o senhor recebeu alguma orientação, alguma ordem expressa nesse sentido? O que aconteceu? Não houve. Na verdade, o apartamento simplesmente parou de ser demandado. Não foi feita mais nenhuma demanda referente a esse apartamento. O apartamento ficou esquecido. O senhor chegou a solicitar alguma explicação aos seus superiores? E aí, aquele 164A, o que vamos fazer com ele? Não, na verdade, na época a gente não discutiu sobre isso, né? O apartamento ficou fechado. Eu tive lá, salvo engano, no início do ano seguinte por conta da infiltração que teve, do vazamento que teve no apartamento. A gente tratou o apartamento e na época eu perguntei o que a gente faria com o apartamento. Eu disse, não, deixa o apartamento fechado até segunda ordem. Ela é a única unidade até hoje ainda em nome da OAS desse empreendimento ou tem outras? Doutor, eu não sei lhe informar, infelizmente. As outras unidades, quando o senhor começou a cuidar dessa reforma do apartamento, as outras unidades do prédio já estavam prontas ou ainda estavam também em fase de acabamento? Tinham apartamentos ainda do mesmo estado, sem ter sido feito nada, e tinha apartamento já vendido que os proprietários já estavam fazendo suas reformas. Enfim, não me lembro se tinha alguém morando. Chegou a ser estipulado algum preço para esse imóvel do 164A? Que eu saiba, não. Daí, não sei, com área comercial talvez, mas eu não sei informar. E o senhor tem conhecimento se ele chegou a ser colocado à venda em algum momento? Não sei também. Bom, são esses os esclarecimentos do juízo. Então eu declaro encerrado o depoimento do senhor Igor Pontes Ramos. Igor